Desemprego, realidade. De 2016 a 2017, o desemprego cresceu de forma acelerada em 2014. Foi o menor índice, com 7,6 a partir de 2015. Começou a aumentar, atingindo o ápice em 2018 e 2019. Mas a questão dos desalentados implica a exclusão dos considerados deseja empregado, possibilitando a chance de ser maior ainda o índice de desemprego. O governo fez a reforma da Previdência tentando solucionar, e ainda tem o emprego informal nessa nossa crise, que não ajuda nos equilíbrios financeiros da Previdência, considerando uma reforma que não deu certo, apesar das boas intenções. Como uma parte boa da população procurou emprego na informalidade, dando desequilíbrio. Uber, iFood, aplicativos, vendendo roupa, salgado e sem formalidade, que é bom qualificadamente, digamos, uma economia subterrânea, que não é positivo, pois não tem proteção nenhuma. Caso fique doente, o caso não consigam vender e ficam no relento sem o pagamento do INSS. Não tem contribuição e a informalidade prejudica. O sistema, por todavia, e mais uma vez tendo em vista sobre os desalentados, na qual desistem de procurar emprego sobre a causa dessa crise anterior desde 1964 até 85, que durou 21 anos, a famosa ditadura militar, e em meio esse tempo as diretas, já com o objetivo de resgatar um direito para o povo, podendo manter a casa limpa e feita pelas mãos do povo, bem dizer, em 5 de outubro de 1988, ou seja, a elaboração de uma nova lei, caso acontecido quando José Sarney assumiu o comando para governar o país por causa da morte de Tancredo Neves, quando havia um evento em março. Neste período, então, é importante saber que a democracia ainda é jovem. Na América foram imigrado para um novo mundo, fugindo da religião e dificuldades. As comunidades inteiras protestantes em meados de 1650, estabelecendo em litorais americanos desde o princípio para construir sociedades autônomas, e choca-se britanicamente e precisam se adaptar ainda com esses problemas que gerou briga com a chegada dos imigrantes. Então a base foi os colonos contra nativos americanos, e cultivaram, e ainda pelos mares também obtinham algum poder. A diferença é que nós, brasileiros, éramos proibidos de realizar comércio com estrangeiro, e comércio tornou-se abundante e sólido na América. Madeiras, peles, bois, cabras, porcos, trigos e açúcar, entre outros. Isso na América feito pelos imigrantes ingleses, enquanto no Brasil teria alguma distinção de natureza, e o conflito era brando e existia na Inglaterra com a América. Tem medo de dar errado, tem medo do que vão pensar, tem medo de fracassar. Tá bom do jeito que está, casinha, carrinho, dinheirinho, se melhorar estraga. 15 a 20, atração bloqueada, porém pode desbloquear e acelerar a lei da vibração. Enfim, a crise de 2016. Sorte de vender com as armas que a ti próprio preparou, exemplo, a fé, e já eu me armei com palavra, esperança,
pois eu vi meus amigos sendo mortos pela estatística de violência. Então é uma tristeza saber que a violência esteve presente. Hoje estou aqui para te dizer o quanto de fatos levados em consideração, ou seja, de certo, a violência marcada pelas condições dessa crise que fez vítimas e ainda deixou a triste lembrança das marcas do passado. Então, o que você gostaria? Eu suponho que você gostaria que eu lhe dissesse boas notícias. Sim, mas eu não vou deixar de destacar uma crise que estou vendo nos meus 40 anos de idade, ou seja, isso não significa que nos meus 20 anos a violência não tinha presente naqueles tempos, lá em 1998, mas existe um fator talvez verdadeiro. Qual seria? Ora, considerando a falta de tecnologia e a violência não era marcada ou acontecia dentro de uma crise, pois quando um indivíduo era morto, em 1988, era morto pelo sistema, mas não pelo sistema de crise. Isso significa, isso significa que eu perdi amigos vítimas de violência até durante muitos anos. Então, por que tanto levantamento? Para que tanta marcação? Pode ser por causa de evidência. A depressão, que era uma doença não tão presente nos brasileiros, mas crise com a depressão. Curioso o fato de manter um governo com as novas expectativas mais frustrantes e inexplicáveis, pois você mexe em uma coisa e atrapalha outra. Pois se fundamentalizar e encontrar a culpa em uma revolução terrestre que não tem nada a ver com o homem, mas se não é isso, mas não é isso, é a crise no Brasil. É uma crise que existe. Alguém no meio deste grande caldeirão em brasa, como eu digo, dessa crise. A Constituição Brasileira de 1988, agora eu vou te dar uma resolução. Declaração Universal, influência direitos básicos, liberdade de viver, liberdade de pensamento, expressão, liberdade e proteção à propriedade privada, liberdade de ir e vir. A crise do Brasil veio para tirar os direitos básicos e propriedade privada e, consequentemente, gerou a elevação das estatísticas da violência por não garantir ao cidadão brasileiro os mais relevantes e garantias segundo a Constituição e até a ONU, que é uma força a favor da racionalidade, ou seja, efetivamente os direitos começam quando começam os direitos básicos. Exemplo, exemplo a uma mulher grávida porque está dentro do ventre e é mais uma vida que também tem parte aos direitos, segundo a ONU, por exemplo. Ao que se dá essa história? Ao que se dá essa história? Se refere ao violamento dos direitos no Brasil. Agora vou ter o que eu vi, agora o que eu vi aqui ao meu conceito. 2015, eu trabalhei em meio às dificuldades que me fez uma pessoa menor, pela significância e crueldade da falta de desigualdade social, e vendo mortes no trânsito e pessoas no meu meio sendo assassinadas, e a depressão causando mortes por suicídio aqui na crise, onde jamais podemos acreditar que educação barata é educação econômica, pois a educação barata é uma educação roubada, porque na educação extrai o maior valor da humanidade. Nós tiramos da educação a próxima geração mais saudável e adaptar. Nós tiramos da educação a próxima geração mais saudável e adaptará um raciocínio mais sólido, pois não custa caro. Na verdade, de um alto preço, mas o que tem retorno, entendeu? Então, se uma educação de qualidade para a sociedade devolve qualidade para a sociedade, não devemos temer o futuro, nem ver o que se quer uma crise.
E quem dirá violência, porque a violência é o fruto da maldade, mas precisamos de consciência. A favela com direitos básicos, a educação, saneamento livre de preconceito, saúde, inclusão e mais benefícios. Digamos que a favela é um meio saudável e eficaz, mas por causa do preconceito e razão social, os favelados passam por comunidade menor equiparada à engenharia e edificação, se a vida do cidadão somada pelas mesmas razões econômicas, desde que uma razão crítica não cause uma crise devido ao sistema de governo, mas o princípio condiz, contudo, ao livro da Constituição, que não exclui qualquer natureza virtuosa. Então, por que acreditar no mal? Se acreditar no mal, vai atrair mal, mais do mesmo. A crise é da terra, a terra é do homem. O primeiro homem é Jesus Cristo e ele edificou seu propósito na terra e prosseguiu as gerações. No nosso meio foi edificado e solidificado. E o homem primeiro, nosso pai, é almejado. Quando se refere o contrário, surgiram um ser maligno, surgiram Satanás, ele que somada todas as obras desta terra. Eu lhe digo que Deus já fez muita justiça para nós vivermos aqui e construir cada uma história, pois o paraíso é dos justos, mas quando encontramos em uma crise, dá-se o efeito que os justos são injustiçados. E por falar em paraíso, educação e virtudes de paralelas, então vamos analisar um bebê no colo de uma mãe e vamos compreender como parte de um princípio, do contrário seria o fim do começo, mas os primeiros cuidados surge o nascer e o renascer, e vimos muitas coisas nesse tempo que não esteja errado, mas é uma falta de respeito ao trabalhador, aos mais fracos, mais oprimidos. Aproveitam o tempo da ordem militar para beber, usar droga e passarem uma noite de sábado se iludindo nos prazeres e abandonando a ética e mais, sei lá, acabando com o país. Esse tempo é muito violento, na qual eu uso essa barbárie como modus operandi, que quando houve a crise em 2016 não havia covardias simplesmente. Então, se pegar a partir de o presidente Bolsonaro até 2022 e vendo equiparadamente, observa que já foram 17 mil empregos anulados, mais uns milhares em dobramentos, e disseram que vai ser 14 milhões de novo com essa estratégia alta, em pleno governo, com essa estratégia para ganhar votos, mas dizem que foi uma contagem de votos simulada e não correta. A crise do Brasil 2016 está associada à intervenção militar com o governo Lula em 2023 e com John Biden nos Estados Unidos, a guerra da Rússia e os desastres ecológicos no Brasil e também a pandemia traditada da China, crimes com impunidades de exército nas ruas, na Índia, Peru, Argentina, França, Suíça, Brasil e outros foram sofridos com o coronavírus em 2019 e 2020. Então essa crise foi dada com as agravantes revolucionadas, com problemas civis no mundo a partir do Covid-19, como no Brasil já se destacava algum tipo de problema, como a corrupção, que é um fator especial no Brasil e em alguns outros países também estão em 2023 acontecendo crimes, mas como agravantes, exemplo da Ucrânia e intervenção militar no Brasil. Em São Paulo, grupo de pessoas promovem bailes a céu aberto com incitação às drogas e com violência, e a polícia consegue acalmar os ascendentes em delírios pelos dopings, enquanto famílias inteiras ficam presas em casa, literalmente,
e como já sabemos disso, agora essa audiência tem acontecido como retorno dos bailes a céu aberto na intervenção militar, pois o presidente foi embora para os Estados Unidos e houve um vandalismo em Brasília na posse de Luiz Inácio Lula da Silva, dando voz de prisão para 1.500 pessoas no momento e vindo a morrer alguns presos desse vandalismo em janeiro de 2023. Na crise do Brasil, como vem acontecendo até mesmo no. Vos falo que morreram muita gente com Covid no mundo inteiro. Exemplo, uma família inteira em Montes Claros, na mesma semana, pai e filho com o mesmo sintoma de Covid no Ceará. Também meu vizinho, em pleno momento de pandemia, então morrendo todos assim. Gente, e não é só isso, precisamos seriamente da educação de forma garantida para o futuro das novas gerações, pois a internet não está de acordo com não está de acordo e atendendo para fins evolucionários, sinceramente, mas como assim? Mas como assim? Veja a internet como meio de estudo e projeto e progresso na educação em todo e jamais como forma de intrigas, como tem sido quantificado, dado-se em seu tudo sem cobrar trocado, mas criam Pix e etc. para serem bem colocados, deixando falhas físicas, lógico, 2023. E temos uma triste jornada brasileiros na pindaíba, que até essa crise toda é um veneno e não um remédio. Então temos muitos fatores negativos. Mas, gente, mexa na educação e procure mais soluções para o mundo não tratarmos negativamente antes que negativem. Então, faça a sua parte, seu trabalho, seu orgulho e o seu, você dentro de você, pois não há ninguém mais, embora tentar melhorar. Todo mundo tem uma história, mas existem algumas que não há junção, por isso tem que levar em conta tantas avaliações até virar um astro, pois meio ao cúmulo de esperanças perdidas acharemos o astro, uma pessoa para mudar uma triste realidade, corrupção que tem no mundo e tome conta das pessoas, políticos, sociais e civis, pois agora vai começar uma longa história. 2019, coronavírus no mundo, uma longa opinião aqui dentro da corrupção, ele fazendo melhor. Covid-19, índice de um homem assassinado, mulher mulher está alto em Minas Gerais, assassinato de mulher alto em Minas Gerais, e a corrupção e a nossa marca, variação, sotaques, regras. O Brasil tem uma série de raízes que é curioso agora. Morreu o rei do futebol, Glória Maria do Fantástico. Eu acho que tem muita enganação no comércio. Todos viram quarentena e todos têm uma história enganada que assimila um gesto de mal calando a boca do bem, mas graças a Deus está indo. Mais conveniente as informações e notícias. A ideia de melhoria não ocorre em rastros exatos, pois é preciso saber construir. Quando um presidente e outro faz para a civilização, cria a base da filosofia da existência com um balaio repleto de ideias, mas ninguém sabia lidar com dificuldade global mútua e completamente chocante. E o Brasil, o terceiro mundo, como característica mundial, os indígenas, os Yanomami, estão em desnutrição crônica com grande fome desde o começo da pandemia e continuando sobre o Brasil, que está muito proporcional ao mundo movimento social que propõe educação segura e segurança alimentar e ainda
inflacionante atualmente, mesmo com tudo e meado de 23, sobretudo uma máquina de dinheiro não se encarreta de ter um bom andamento, assim contudo, mas naturalmente com um intento de poder descrever como eu tenho feito com experiências demais para poder editar uma era de 2013 a 2023. Social, esse é o número um das social, esse é o número um das contas da democracia. Exemplo de filas, engarrafamento, uso de droga, corrupção, moléstias, inflação, impostos, censura, fake news, segurança da família, infraestrutura urbana, trabalhos e uma máquina em pleno vapor. Como em 2014 tive a incerteza de renda em 2023, como a incerteza de sonho, como a realidade europeia foi uma infinita destruição, a realidade americana está uma infinita solução sem vida. Crescem matos ao redor sem reparo tecnológico e o Brasil em desenvolvimento nomeado de sub, ou seja, abaixo. Menos um pouco de respeito aos nativos seria ótimo, mas a questão seria exatamente esta: cuidados devidos, prosperidade mútua, por enxergar o Cristo Redentor e não se dar conta da violência em volta disso, recuperar a confiança de estrangeiros que, quando veem a realidade do país, não se asseguram em seu teto. A cobrança justa é findar alguém do espaço ou cumprir demanda da democracia, pois como achar uma agulha no palheiro a não ser assim justa democracia, afirme de resposta e até ultimamente questão democrática? Qual seria? Seria uma conclusão social como deveres e trabalhos e salários, além das diversas formas dotadas de demanda pelo bem-estar humano, social, ambiental, até que se sinta ao contrário em um país que ainda não tem concluído, pode ser visto sem que haja informações, fotos, vídeo, mas está em nosso dia a dia. Se caso perceber a ver que não seria incômodo, como o princípio da humanidade, só que os recursos financeiros abrem leques de plano e se os engenheiros, doutores, médicos, professores arcaram com deveres da sociedade, estando no ponto alto da pirâmide financeira, marcando a aleatoriedade do sistema estatal, dando força com o crescimento quando se tem uma grande obra dentro do Estado e deveres da cidadania, almejará o fato que está excluso a igualdade. À tona essas faltas, bom, e no momento destaco como assunto tocante uma tecnologia a serviço disso. Pode-se chamar isso do quê? Eu acho que pode ser talvez uma recuperação liberada para quem queira melhorar toda essa história. E vamos aguardar enquanto isso. Não se pode dizer. Estamos, enfim, no momento que sonhamos, pois uma nação depende de tudo e de todos, e não podemos fazer o que está além dos direitos. Lembrando que este se encontra na Constituição, e neste momento está está a emenda da Constituição, junho de 2023. E essa crise 2016, na quaresma do Carnaval 2024, temos aqui uma desculpa do governo ao povo, porque esses 8 anos de história, veja nas notícias nacionais para recordar, até o presidente Putin e seus ideais e ideias legais, porque hoje naufragaram o maior navio russo da história e, e, no, e, no, e no geral a China está ruim no momento, com tudo ainda sobre 2016 nessa quaresma muito estabilizada espiritualmente pelos altos e baixos,
Qual é o ideal? São os direitos iguais? Este é o fundamento? Essa crise de 2016 em Juiz de Fora, da proporção da cidade, mas leva em conta o mundo total. Nós temos as falhas sérias que estão em muitos lugares públicos e particular e radicalmente poderia considerar-se sim uma crise também. E bem como acidentes, o amor ao próximo depende do próximo, porque uma manifestação pode mudar para todos. Assim pode transformar o dia a dia como trabalhos, salários, escola, alimentação, tráfego, lira, vacinas, cultura, meio ambiente, sociedade, liberdade. No entanto, guerra da Ucrânia como apoio de nação para atacar a Rússia como forma de desfazer história pela história. Exemplo de uma enorme barragem dentro da Verânia não podia ser destruída, como diz uma lei de guerra, quando não podia ser sido feito, observando o ajuste de preço nesse tempo onde as lojas no momento estão mudando e até falindo, e mais uma sensação de descaso como moradores de rua, com muitos aumentos de descaso, mesmo como temos preços altos, incapacidade e a desintegração do povo em si, que veio. É engraçado, fica se dissesse na atualidade. Quem ganha R$ 2.000 tem tudo, não falta ilusões para se auto-pecaminar. Quem não ganha 2.000 não tem como se iludir para se auto-pecaminar. Dentro de todos os pecados que há na terra, quem sofre com isso? Quem sofre com aquilo? É simples, é quem estão no mesmo barco e tentando sair da maré alta. Acha em uma coberta, em uma descoberta. Quem tem riqueza tem conta que jamais pode perder para não ser uma simples pessoa, mas ambos podem sofrer uma separação, pois é aí que está. Demora a virar ilusão nesse barco agitado, dói só de pensar, mas todos ficam sozinhos. No princípio era a carne, e logo a carne é fraca, e pode ser que alguém esteja usando ferramentas para o mal e além do mais. Tem anjos na terra chorando pela falta de coração, pois dos usuários do mal talvez venceram pela força do ego, do poder sem política primária. É muito triste não conseguir mostrar para ninguém isso. Sério se dissesse que a censura é difícil de lidar. Talvez eu, talvez eu vá buscar lenha. Quem pensa assim é uma liberdade de expressão, é. Será que talvez? Quem pensa assim talvez é censura? Quem pensa assim talvez é censura. Nessa falta de rumo, dá para supor algo. O que você supõe? Suponho que tudo que há na Terra é escolha. Ou não? Como assim? O dinheiro é sagrado e o alimento é importante. Concorda? Escolha seu presidente. Quem é o melhor? Foi ele que levou comida até a mesa de alguém ou foi a escolha do mesmo? Lutador de boxe ou vale tudo de toda maneira, tem filosofia na trilha. O problema na crise é que espera alguma justiça ser feita, como desmantelar algo, sabe? Ou como se faz a crise para isso. É difícil falar de crise, porque se por apenas comigo todos os outros podem ser outra opinião, no entanto, invalidando meu livro, e também tem histórias do país de fora, e também tem a responsabilidade de verificar como foi feito em raízes escratórias, visto por autoridades. Então, como seria o país em 2014? Se há opiniões plurais,
Ou qual seria uma opinião de quem descarregava em planos tal qual não devemos julgar, senão então se não estão salvos alguém mais? Voltando aqui sobre a educação barata e cara, atualmente sem resposta de um raciocínio mero de livros.